Então a gente começou o senhor explicando que o Exu, não importa a patente, se está do lado do médium, ele vai observar se ele está fazendo um animismo, um fingimento, um animismo que podemos interpretar como fingimento. Se ele está ali do lado, ele cruza os braços e deixa o médium assim fazer o espetáculo dele. Mas e daí? Eu vou me apoiar na palavra deixa no sentido físico da coisa. Isso. Mas no sentido espiritual, essa palavra não é muito bem colocada. Entende? A cada um é dado conforme as suas obras. Isso, senhor falou. Como eu falei para vós me ser. Foi. Vamos dar um exemplo. Tem um médium, que é uma coisa que hoje está acontecendo muito. Vamos falar de Umbanda? Vamos. Muito na Umbanda. Muitas entidades de luz querem servir com os médiums. Mas o médium mal ouve um tambor tocar, já sai girando, gritando, berrando. Zé, isso é incorporação ou animismo? Ou é fingimento? Na maioria das vezes, autossugestão. Mas todo mundo é assim? Não. O mal do ser humano, quando ele ouve algo que não agrada, é tornar tudo extrêmico. Como eu falei isso, aposto que quem ouvir a primeira vez vai dizer, mas como? Isso aí no mínimo é um quiumba. Fui. Eu contei a minha história para você. Eu fui um quiumba. E graças a Deus eu me venci. Graças a Deus. Uma coisa também bacana é entender de onde é que o senhor veio, o que o senhor fez. Todo mundo é anjo, né, menino? Mas deixa pra lá. Respondendo a sua pergunta, no plano astral, nós vamos para a cabeça, nós vamos para as conversas. Entendi. O Exu se utiliza muitas vezes dos parentes desencarnados, uma mãe que desencarnou, alguém que já tem um pouquinho mais de clareza espiritual, que o médium se sensibilize, que saia do ângulo da fé, que é diferente o Exu vir falar e o médium acreditar pela fé, mas uma mãe, um vô, uma avó e fala, meu filho, meu neto, para com isso, não perca essa oportunidade. Mesmo que depois ele se acorde, volte para o corpo físico, cognitivamente ele vai ter aquela sensação todas as vezes que ele estiver numa corrente da Umbanda, que ele precisa ter concentração, que ele precisa ter paciência, que mesmo que agora criou essa onda que todo médium de Umbanda tem que incorporar as 7 linhas dos orixás, e é mentira. Eita. Como se a incorporação provasse poder ou aproximação com o orixá. E não é assim. Não. Vou repetir de novo. Não. Agora, 2010 para cá, principalmente, mais ainda, que está se criando essa onda. É como se o médium, se ele não trabalhar com as 7 linhas, ele não vai ser um médium aceito, centro. E não precisa. Não há essa necessidade. Será que os mentores de luz, os de vocês que escutam isso, nunca lhe falaram nada, ou vocês mesmos? Mas eu quero fazer uma sessão e quero trabalhar com as 7 linhas. Trabalhem. Tá. Eu estou falando os médios iniciantes. Porque muitas vezes, sugestivamente, isso eu já vi, neste médium que eu me conto, nos terreiros que eu ando visitando por aqui, nessa cidade maravilhosa, que eu estou localizado com o médium Campinas, e até mesmo em São Paulo, o médium andou visitando, eu fui com ele, e ele tem um pouco de evidência, e ele vendo as pessoas, até com mentores no lado, mas o próprio pai de santo, o dirigente, vai e pergunta, e aí? O médium já viu isso. O dirigente do terreiro, sugestivamente forçando o médium a incorporar. Então, seria muito simples olhar e dizer, ele está se fingindo. Não é assim que funciona, rapaz. Tem muita coisa envolvida. Tá certo. Então, em princípio, no grande terreiro, planeta Terra, a autossugestão pela conveniência é muito forte ainda. Então isso é em todas as religiões, não é só na Umbanda. Claro. Eu quero deixar bem claro que eu não me estou desfazendo dos orixás nem das 7 linhas. É uma questão de coerência. Se o terreiro tem uma egrégora que trabalha com as 7 linhas toda noite, ou trabalha com outras linhas, com todos os orixás, não tem problema. Eu estou falando para o médium iniciante, na grande maioria das vezes.
Na grande maioria das vezes. Não todas, mas na grande maioria das vezes não há essa necessidade. Claro. Porque uma das linhas vai ser acertada e você vai firmar. Mas nesse firmar, que até pode ser firmado, e se o médium se autossugestionar? Como é que você vai provar o contrário? Será que é culpa do médium? É importante existir a caridade, não importa onde, né? Para com Perfeito. todos. Principalmente a caridade de fazer uma sessão sem tambor, sem barulho, sem nada. Eu não tenho nada contra o tambor tem axé. O instrumento de percussão tem um axé maravilhoso para limpeza e para outras coisas mais, para ritmar as energias psíquicas, as energias de limpeza. Mas sentar e conversar. Conversar sobre a espiritualidade, sobre o terreiro de Umbanda, como nós estamos falando da Umbanda, sem levar para o lado religioso apenas, mas levar para o lado da prática, da ética, da moral, consenso. Aí vocês vão ver que a mudança vai começar a se fazer perceptível. Claro, e quando olhar para alguém, saber que só está ali vendo uma página que pode estar já ou no final, ou no começo, ou no meio do livro e no conto da história. É muito necessária, já que o senhor está permitindo nós conversarmos. Vamos. É fazer algumas sessões de médiuns irradiados, médiuns conscientes. Ou será que na Umbanda só tem médiuns incorporantes? Repito, eu não estou falando mal da Umbanda. Eu estou falando da Umbanda, é diferente. Claro. Porque ou é só o kardecismo que tem isso? Ou os espíritos da Umbanda são tão inferiores assim que eles não podem irradiar o médium, e o médium por si mesmos, pelos seus beneméritos, pelo seu caráter, dá mensagens lindas, acalentadoras. Não pode? Nossa, é mesmo, né? É de se pensar nisso. Pouca gente pensa, né? Não, é que não é conveniente. Realmente. Estou generalizando, mas infelizmente é a grande maioria. Então nós vemos muitas entidades por aí. Que o médium não é incorporante. E ficam ali, parados, se sentindo mal muitas vezes, porque vê todo mundo incorporar e por que ele não incorpora. Mas ficam com aquela intuição de dar mensagens, alguns de psicografar, outros até enxergam algumas luzes, ou até espíritos, mas se calam, porque como eles não incorporam, como é que ele vai estar vendo isso? Você está entendendo, menino? Claro. Mas tá bom. Olha, seu Zé, o senhor agora tem ideia de ir para onde? O senhor já sabe, depois da nossa conversa? Eu tenho minhas obrigações, né? Bem uma questão de ideia. Eu tinha lhe falado, e torno a falar, que talvez no primeiro não ficou bem claro. Eu tenho uma equipe que eu participo, que um dos trabalhos nossos é trabalhar contra o mau uso da energia sexual e da inocência. Isso. Então nós trabalhamos contra, desmantelando quadrilhas, tanto do astral como aqui do físico, de pedofilia, estrupos e outras coisas mais. E fora do Brasil, como também algumas partes do Brasil que não vê um caso, pessoas que tiram seres elementais agregados à energia de animais e também a embrionária consciência de raciocínio de certos animais pela zoofilia. Então isso é um contexto que talvez foge um pouquinho do que as pessoas acreditam que Zé Pilintra trabalha. Mas Zé Pilintra trabalha nisso. Podem ter certeza. E digo, muita honra eu tenho de trabalhar nessa linha. Agora, se você perguntar, Zé, você é o verdadeiro, o principal Zé Pilintra? Eu posso lhe dizer seguramente, eu sou um ser na linha de Zé Pilintra com muito orgulho. Eita, graças a Deus, seu Zé. Graças a Deus. Seu Zé, a gente está aproximando do fim aqui, nos estendemos um pouco com muita honra de falar com o senhor, muito gosto, muito obrigado. O senhor gostaria aí de dar uma mensagem final para o dia de hoje? Para o dia de hoje? Espero poder falar novamente com a vossa entidade, a vossa divindade.
quando o ser humano conseguir, fazendo suas meditações, suas orações, interagindo verdadeiramente consigo mesmo, de forma íntima, se analisar, se amar incondicionalmente por si mesmo, ele vai começar a admirar-se mais. E quem se admira de verdade já tem tudo em si, em satisfação e alegria. E assim, se isso um dia acontecer, e eu oro para que isso aconteça, vocês vão entrar num estado de contemplação mútua. Contemplar é melhor do que adorar. Contemplar mantém nós unitariamente, sendo autêntico, mas em expansão conjunta com o coletivo que nos rodeia. Uma boa noite, meu jovem. Boa noite, seu Zé. Graças a Deus, então. Muito obrigado, viu, pela sua visita, pelos seus ensinamentos. Obrigado a todos aí que pela caridade talvez possam ouvir esse vídeo, é isso? Isso. Muito obrigado a todos, uma boa noite e um bom axé. E Laroeixo. Claro. Agora eu sempre pergunto para diferentes Exus o ponto de vista sobre a oferenda que se faz e como ela interfere na habilidade da pombogira do Exu de fazer alguma coisa em prol de uma pessoa. Então, como é que influencia uma oferenda na sua habilidade de me ajudar ou não ajudar, se isso depende do seu superior? Existem formas de trabalho. E flexibilidade. Eu vou até o meu superior, eu falo, posso interferir? Ele fala, pode. E aí eu vou na minha forma de trabalho. Na sua magia. Na minha magia. Entendi. Daí você pede alguma coisa. Aí sim eu vou pedir determinadas coisas para eu poder transformar aqui. Eu tenho a minha forma de trabalho, que de repente não é a mesma de Maria Padilha, não é a mesma de outra pombogira. A minha forma. Se eu tenho autorização de intervir, aí sim eu vou trabalhar da minha forma. Entendi. Entendeu? Ah, mas se há necessidade, você é espírito. Não, se há, eu estou trabalhando com material. Eu não estou trabalhando espiritual resolve. Claro. Mas desde o momento que eu estou no plano material, eu vou trabalhar com o material. Sim. Se foi feito um feitiço para você com uma determinada coisa, eu, espírito, sei com que foi feito, determinadas outras coisas é que vai quebrar aquele feitiço que foi feito com aquilo. Sim. Entendeu? Naquela ação eu vou ter uma reação de demanda, de quebrar, uma magia para se interferir, ou uma magia para se desmanchar. Um agente neutralizador daquele processo que se iniciou através de uma demanda, que é um trabalho feito para maldade para outra pessoa. Por isso que também é muito fácil. As pessoas chegam no templo e o que mais se escuta é assim, fizeram uma macumba para você. A pessoa fica desesperada. Realmente, já ouvi isso. Nossa, eu estou passando por tanta coisa, foi uma macumba. Então tá, quem fez? Maria Mulambo. Aonde foi feito? Na casa do Pai de Santo. O que foi usado? O espiritual vai ter que te falar tudo isso. Falar que foi feito uma macumba e um feitiço é muito fácil. Entendi. Muitos falam. Entendi. Mas é o que eu falei. Para toda ferida aberta tem um remédio que tem que ser evocado. Então, desde o momento que você foi falado, tem feitiço em cima de você, vai ter que falar tudo. Entendi. Vai ter que ser responsável do que se puxou. Então, vamos consertar. No meu caso, já que a gente trouxe essa ideia, eu vou dizer para a senhora. Uma vez eu conversei com o seu tranca-ruas, ele disse, olha, foi feito um trabalho para você ter mais simpatia por homens. Aí eu falei, quem que fez? Aí ele disse, foi uma capangueira de Maria Mulambo. E fui seguindo essas instruções. O que usou? Ele falou, usou uma garrafinha com umas coisinhas dentro, isso aí é fácil. Você vem aqui, a gente toma uma junto e eu desfaço isso porque eu conheço ela. Só que eu nunca fui lá, eu fui lá, levei ele, não estava lá, não foi possível. Mas assim, num caso como esse, é preciso
um espírito dissolver ou meu próprio guardião já dissolve, ou às vezes, como é que funciona isso? Não me preocupou. Se é que isso existe, que eu não vou interferir nas palavras que eu vou te dizer. Lógico. Se você é um iniciante, você ainda não tem conhecimento total junto ao seu Exu. Então, é o que eu falei, é trabalhos juntos, matéria e espírito. O espírito tem o conhecimento, mas a matéria não tem. Então a matéria depende de ir até um auxiliador que tenha, sim, por que não? O Exu te acompanha e o Exu, juntamente com aquele outro que está se colocando a lhe ajudar, ambos vão trabalhar para te defender, para se desmanchar. Porque se em todo o tempo Exu e Pombogira, 24 horas por dia, estivessem com vocês a ponto de defender de tudo, não existiria inveja em cima de você, não existiria mal olhado, não existiria dificuldade, não existiria espinhos. Concorda? Concordo. Agora, a responsabilidade de um mentor espiritual colocar palavras ao mundo de coisas feitas, a responsabilidade é grande. Porque desde o momento que o espírito vem em terra, ele tem um porquê e ainda tem que levar uma resposta. Sim. Então ele tem contas a pagar. E aquela pessoa que se coloca a dizer algo, a pessoa não está incorporada, mas está se dizendo estar. E invoca o nome de um espiritual, se colocando que foi feito em atrapalho, ele também vai ter que arcar com as palavras. Porque está se invocando o espiritual que está se dizendo incorporado, está invocando o espiritual que se disse estar trabalhando para a demanda e para o feitiço, e ainda está invocando um feitiço feito que não foi feito. Entendi. Então tudo é uma responsabilidade onde as pessoas têm que ter o bom senso e o respeito para não se falhar. Claro. Entende o que eu quis dizer? Sim. Nesse caso... Porque o dia que minha matéria colocar, tipo ela se desprender do espírito Maria Rosa, se dizer passar por mim, porque ela me conhece. Nossa. A Maria Rosa, ela age dessa forma. Como eu já estou tantos anos, eu já sei como ela age. Maria Rosa não está incorporada, e minha matéria se diz estar, e coloca palavras onde Maria Rosa não está dizendo, aí sim vai ser um reflexo de mim para sobre ela, porque ela invocou o meu nome. Você entendeu? A responsabilidade de se colocar o nome de um espiritual é muito grande. É muito grande. Entendeu, moço? Sim. E como eu estou fazendo esse trabalho, muitas vezes o próprio seu Tranca-Rua teve autorização para a gente chegar nessa explicação que a senhora está dando muito boa e as pessoas aprenderem. Então certamente deve ter havido uma boa justificação. Mas assim, num templo de Umbanda, não é permitido pelo dirigente, um templo de Umbanda sério, ou depende muito da vicissitude que a pessoa precisa viver, do desafio, Não entendi a sua pergunta. Por exemplo, numa casa de Umbanda, não se pode dizer às pessoas o que a demanda que tem, quem é, ou pode? Não, pode, desde o momento que aquele fato ocorreu. Então, se eu chego aqui e falo com a senhora, e a senhora vê isso... Se Maria Rosa viu, eu vou ter que falar quem mandou, quando foi, o que foi feito e o que eu vou fazer para desmanchar. Simplesmente falar que foi feito é muito fácil. Claro. Um espiritual não tem jeito de vir em terra aplicar a guerra. Sim. Um espiritual não tem jeito de vir em terra e jogar um contra o outro. Eu tenho que vir em terra e auxiliar as pessoas a não estarem em guerra. E o que se mais tem dentro da Umbanda é isso. Fulano demandou com você, usou tal Pombogira e tal Exu. Claro. E às vezes nem isso não aconteceu.
É só para ter o que falar. Só que o espiritual tudo vê, tudo enxerga e tudo escuta. Tudo escuta, né? Então na casa, numa casa de Umbanda, que ninguém se arrisca a fazer isso. Porque, como a senhora falou, eu vou aplicar uma pressão na pessoa, se usar as minhas palavras. Porque muita gente precisa de atenção, né? Numa casa de Umbanda, procura a casa de Umbanda para ter atenção, para ganhar o carinho de uma pessoa. Então ele fala, olha, eu consegui ajudar. Mas eu não vou ganhar o seu carinho só te colocando caraminhões na sua cabeça. Eu vou estar te ajudando, te orientando. Porque assim, você está... E se você realmente tem um feitiço, eu também posso me calar. E eu estou vendo o que está em sua volta. Mas eu posso chegar para você e falar assim, olha, filho, tome esse banho, porque eu estou vendo que a sua aura está carregada. Faça tal trabalho, porque eu estou vendo que tem umas coisinhas aí que não estão legais para você. E você vai sentir uma melhora. Eu já te garanto que você vai sentir uma melhora. Entendi. Entendeu? Agora, eu vou implantar o desespero em você? Você acha que muitas vezes é necessário eu falar assim, olha, Jefferson, lembra aquele fulano lá? Então, aquele fulano lá foi lá na macumba e meteu feitiço em você. Pra quê? Às vezes você nem tem contato mais com o fulano, mas você vai ficar lá assim, dando força. Nossa. Mas eu posso chegar e falar assim, vamos trabalhar, Jefferson. Eu vou corrigir para te deixar melhor. Eu vou até o meu superior e falo, olha, aquele filho está passando por isso. Eu vi muita coisa em volta dele. Vós me dá a permissão de eu estar ajudando? Sim. Nisso eu já estou correndo giro em sua volta. Eu já estou indo junto com os meus aliados, já está desmanchando o que está em sua volta. E não precisei chegar em terra e falar assim, ó, fulano, meteu você na macumba. Precisa ser um espírito muito responsável para se tornar um Exu. O espírito é responsável. Senão ele é um simples zombeteiro, como nós falamos lá atrás. Um simples espírito obsessor. Isso é um espírito regredido. Como é que um espírito não pode regredir? Se não existisse espírito, a possibilidade de um espírito regredir, não tinha obsessores, não tinha eguns. Ou vocês vão falar que um egum é um espírito evoluído. Não sei. Então, você está vendo como que a boca fala o que quer? Nós estamos falando de trabalho de Umbanda. Isso. Da forma que nós trabalhamos na Umbanda. Eu não estou declinindo o conceito, os mandamentos, as teorias de outras formas de trabalho de outras religiões. Eu estou falando da nossa Umbanda. Que deixe isso bem claro. Sim, senhora. E um exemplo interessante, quando eu cheguei na casa do caboclo Flecheiro, lá em Piracicaba, onde eu vou, o seu Giramundo falou assim, olha, eu fiz esse questionamento, ele falou, olha, todo mundo que vem aqui, eu não vou dizer se tem um trabalho, se não tem, a gente já vai cuidar, você não se preocupe, a gente já cuida. E aí eu esqueci de perguntar a ele, mas vocês não trabalham com troca? Como é que vocês vão cuidar? A troca que vocês precisam é material para fabricar a magia quando o trabalho é difícil. No caso, a senhora falou, tome um banho. Entendi. Ninguém dá nada para um banho, né, moça? Ninguém dá nada para uma erva. Não. Se eu chegar aqui e pedir um monte de parafernália para você, você vai lá todo feliz comprar. Mas se eu pedisse 3 ervas para você, nossa, ela vai quebrar com isso daí? Imagina. Não vai fazer efeito algum. Bobo é você de achar isso. Porque uma pessoa também pode te afundar com uma simples folha. Uma folha? Mestra? A maldade também se faz com uma simples folhinha. Ninguém dá nada para ela. O Pai João ficou mais triste, apreensivo no tópico pacto com os espíritos trevosos. Já é uma tristeza constante nas legiões do Cordeiro, filho. De ver de irmãos de valorosos se perdendo de si próprio
já apagando já a luz da própria consciência, meu filho. Se jogando em ilusões e tamanhas que os farão sofrer e amargar de muito, meu filho. Já é um único momento, meu filho, de onde as lágrimas do nego começam a jorrar. De como cascata, filho, rogando a nosso Senhor Jesus Cristo, que tenha de misericórdia desses nossos irmãos. E que em algum momento de cada um de nós que servimos ao Cristo de Deus, possamos de ser auxílio infalível na jornada desses irmãos. Graças a Deus. Se uma pequena luz se acender em meio à treva, já não haverá tanta treva, né, filho? Uhum. Sim. Nossa. Então, vou finalizando Graças a Deus, meu filho. esse assunto, interação com além-túmulo. O que é mais importante a gente saber a respeito disso? De que a vossa consciência é o vosso mestre verdadeiro, meus filhos. Que Deus Pai Todo-Poderoso também é todo amor, todo misericórdia, todo sabedoria. De a ilusão de um Deus de vingativo, de maldoso, e de não passa de uma grande ilusão, né, filho? Que vai gerar desilusões tamanhas, meu filho, que pela dor de esse ser terá que reconhecer a grande divindade de Deus Pai. E de que não há oponente a ele, pois tudo ele criou, filho. E mesmo esses que se dizem tão poderosos, que possam quebrar as leis, um dia se renderão ao amor e à sabedoria de Deus Pai. Na presença divina, bem demarcada nesse universo que é o Cristo de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora tem algumas perguntas, acredito que seja mais curiosidade sobre o porvir da humanidade. E diz assim, é possível que um dia a vida na Terra se acabe? Se houver essa necessidade, sim, meu filho. Entendi. Porém, a vida permanecerá florescendo de outras formas, né, meu filho? Tá. Por que as pessoas do signo de Peixes não encarnarão mais no planeta Terra? São todos já evoluídos? Eu gostei dessa pergunta porque eu sou desse signo aí, pô. Eu tô bom na fita. Se fez o nego falar assim, se ao terminar de um ciclo, de novo o ciclo se inicia, não é verdade, meu filho? É. De numa roda de infinitas de aprendizados, de novas, de vivência e experiência. Os encarnes e desencarnes de ciclos, né, meu filho? De quem alcançou a benção, de vir de baixo, de uma influência vibratória planetária de essa, filho. De por aprendizado, de aprender a conviver com as mudanças, né, filho? Se renovando constantemente, porque somente aquilo que se renova se torna infinito, né, filho? Os aprendizados são para todos, independentes das influências de como fala, de cálculo planetário, né, filho? E só haverá já não necessidade de uma reencarnação, filho, de quando as correntes kármicas se transformaram verdadeiramente em luzes
de nova jornada, né, filho? Já através do perdão e do amor. E da lei da graça, né, filho? Já aí sim, filho. De não haverá mais necessidade de um aprendizado de tão denso e um aprendizado mais suave vai surgir como novo ciclo para cada um, filho, independente de se foi de nascido numa vibratória ou noutra. Na realidade, filho, já a vibratória planetária indica de qual o aprendizado vai ser de conduzido nessa vida. De não só para se encerrar de um ciclo da roda do samsara, filho, mas para iniciar um outro, de nova luz e novo amor. Se não fosse assim, não haveria os grandes avatares chegando à Terra geralmente nesse signo, né, filho? Ai. Bom, vamos lá então para a próxima. Eu achei que não tinha nada a ver isso aí, viu, vô? Esse negócio de signo aí, de que é o último signo da casa, eu achava que era só uma proposta vibratória de experiência. Já chegar, já o último dente da engrenagem se começa no outro dente. Né, filho? Sim, mas numa espiral mais elevada. De conforme o aprendizado de cada um. E porque os fios têm de uma tendência de repetir de as mesmas falhas nos mesmos de locais, né, filho? Tá certo, então. Então vamos lá. Qual é a diferença entre amor e apego? Graças a Deus, meu filho. Graças a Deus. O amor é expansivo. O amor é benigno. O amor é laço, que jamais prende, mas enfeita. O apego é agressivo. É contundente. Já é um nó que amarra e prende, né, meu filho? Já essa é uma diferença marcante. Enquanto o amor é laço, o apego é nó. E nó machuca, né, meu filho? Quanto mais apertado o nó, mais doído o machucado fica, né, filho? O laço, quanto mais pomposo e grande, mais bonito fica, né, filho? É bem simples de se notar a diferença no efeito que ele faz em Xunxê. Quando o Xunxê ama, tudo fica demais de bonito. Se ama, inclusive, os defeitos do próximo. Esses defeitos, como fala Xunxê, vira charme. Mas quando se é apegado, se não se dá a liberdade de ser aquilo que se é. Os defeitos vira de pecado. E começa a ver o conflito de constante. De o bem-querer, de o mal-querer. Enquanto no amor não existe conflito algum. E quando é necessário se confronta, de útil com o inútil, e se esclarece sem ofensa. Seja acusar de burro quem fez errado, dizendo o fato, não julgando a pessoa, no apego, se condena a pessoa, porque se mistura o ato com a pessoa. São essas as diferenças, meu filho. O principal efeito ocorre dentro de cada um. Não só do que recebe o amor, mas aquele que pretende dar. Quem está pretendendo dar amor, dar com liberdade, sem querer, estar com a presença sempre perto. Quem pretende dar amor, mas está apegado,
A gente só consegue amar se tiver com o outro subjugado, né, meu filho? E ficou clara a diferença, meu filho? A graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esse podia ser um mantra, né? O mantra da voz Hilda. A senhora gostaria que a gente ensinasse as pessoas assim como o mantra da voz Hilda? É perfeito porque cumpre o papel para o qual foi criado? Não, não acho nada. Você não acha nada? Tá certo. É só brincar. Mas, não, tá certo. Se Mas fosse olha... fazer alguma coisa, bom, eu já teria essa ideia. Então, agora, vamos dizer, então, a hora que a matéria é sacralizada, o Paulo continua existindo. Bom, isso depende, né? A entidade psicológica pode permanecer aí na experiência de encarnação porque a alma continua em serviço. Se não é mais necessário o serviço da alma neste mundo particular, então a estrutura psicológica é dissolvida e a alma, bom, já contém em si a quinta essência desta identidade, dessa estrutura psicológica. Que isso, vozinho da alma? A consciência, a identidade da pessoa é dissolvida. Se a identidade do Paulo for dissolvida, é como se ele nunca tivesse existido? Mas ele nunca existiu. Que isso? Existiu para quem? Ele existiu para quem está do lado de fora. Para quem está do lado de dentro, ele nunca existiu. Nossa, mas isso é muito... É uma forma... É como se dissesse, olha, as suas vidas só servem para que a consciência tenha essa viagem da experiência do esquecimento e esse retorno ao estado real da unidade. E você, todas as vidas que você viveu... Não é como se fosse, não é como se fosse, não. É exatamente isso. Que isso, vozinho? Eu não sei por que você fica tão espantado, porque você acreditou até metade da sua vida de que você foi criado por um Deus e a sua criação era para provar o amor desse Deus. Quando esse Deus permitiu que você caísse em pecado e para provar o seu amor, ele lhe resgata. Isso sim é espantoso. Mas olha, eu acho que o que eu pessoalmente acreditei foi um pouquinho melhor, às vezes nem é tão melhor, mas olha, é o seguinte, eu acreditei assim, e ainda agora com os seus pensamentos eu terei que refletir bastante, mas olha como que é. Deus cria os espíritos, olha que lindo, simples e ignorante. Ele envia num planeta onde ele, na sua forma simples e ignorante, vai adquirindo experiência e as suas escolhas vai permitindo que ele, então, viva o polo negativo, ou o polo positivo, ou o equilíbrio. Conforme ele vai acumulando essas experiências, sua vibração vai se elevando e ele vai, então, se permitindo estagiar com outros irmãos em outros planetas, e planetas mais evoluídos, passando no planeta de prova e expiação, para um planeta de regeneração, e depois para os planetas mais felizes, conforme a sua evolução, a evolução adquirida em cada encarnação. Olha que bonito. Então, a hora que ele fala, então, mas qual que é a felicidade do espírito? Qual que é o objetivo? O objetivo é chegar até Deus, o conhecimento de todas as coisas, a felicidade suprema, aonde está no seio de Deus. Então, faz sentido para nossa mente esse progresso, essa evolução progressiva que nos proporciona elevação intelectual e moral, relacionamento com seres que estão em níveis inferiores e superiores. Se nos relacionamos com os inferiores, ensinamos. Se nos relacionamos com os superiores, aprendemos. Só que a hora que a senhora vem disso, mas o espírito é perfeito, vai evoluir para onde? É só uma experiência, daí quebra tudo isso. Irmão, deixa eu lhe fazer aqui uma pergunta. Vai lá. Essa caminhada toda que até me deixou um pouco cansada, evolução para evolução e para mundo que espia e que mata e depois que dá vida de novo. Isso depende de quê? Isso depende de o espírito escolher o bem em oposição ao mal, certo?
Isso, elevar-se intelectualmente e moralmente. Bom, pois é. Se esse Deus aí fosse tão amoroso, por que ele deixou criar a possibilidade de que houvesse fracasso? Ah, sim, porque com as suas escolhas você aprende responsabilidade. Mas ele já não saiu, não foi de Deus, esse espírito aí? Foi, mas só que... Qual a razão de dar essa volta toda para voltar para o lugar que já estava? Para criar uma coisa única que não existia antes. Porque é o quê? Uma coisa única é um espírito que viveu milênios e milênios com suas próprias escolhas, e aí então ele foi e voltou para Deus com todas essas experiências. Olha que lindo. Mas Deus não é onipresente, onipotente, onisciente? Sim. Então ele já não sabia de tudo isso que o Espírito vai contar para ele? Sim, ele sabia. E, então? Mas agora tem um Paulo ali no meio, que é único. Para Deus dizer assim, eu sou Deus e tu é o Paulo. Eu sou Deus, isso mesmo. Eu sou Deus, você é o Paulo, que aí quando você chegar lá você vai ver que é tudo uma coisa só que você, a sua consciência... Não, deixa eu lhe contar um segredo. Eita. Tá vendo esse Deus aí? Esse Deus foi quem criou essa experiência, porque tudo isso que você está contando aí é a experiência do esquecimento. Tudo isso daí é a experiência do esquecimento. A ideia genial... Você quer saber, né? Você perguntou lá qual era o propósito da encarnação. Claro. Uma ideia genial desse cara aí, ó. Foi este irmãozinho aí que teve essa bela ideia. Sou Deus agora, vou criar aqui espíritos para que eles encarnem, voltem para mim, para me contar como é que foi. Pronto, tá aí a experiência da encarnação. A alma é Deus. Desse cara, a senhora quer dizer que tem outros caras? Tipo... muitas caras, né? Muitas caras. Então tá bom, Vaizilda. Olha, a senhora nos deixou aí muitas coisas para podermos refletir. Eu peço aí que a senhora perdoe as canseiras que lhe dei. Não foi com a intenção. Mas realmente quando notamos, por exemplo, voltando um pouquinho ainda nesse assunto, que se dessa forma Deus que criou o espírito deixou ele fazer as coisas, mesmo que ele sabia, mas ele criou uma coisa que foi única e aquela coisa continua existindo. Qual seria o propósito das encarnações e de eu ter várias encarnações se chega num momento a consciência da sua individualidade, toda aquela bagagem é apagada? Tá, então me diga aqui uma coisa. Quando o seu espírito voltar para Deus perfeito, ele vai continuar alimentando emoções destrutivas? Não. Pensamentos destrutivos? Não, ele vai saber que existe... Luxúria. Não, calma. Só responda sim ou não. Tá, luxúria, apego, inveja? Não vai alimentar. Não. Tudo isso não vai ser apagado? Não vai ser apagado, porque está no perispírito dele. Não, vai estar no perispírito dele como uma vida que ele viveu há muito tempo. Vai continuar, então ele vai continuar sentindo inveja. Não vai mais sentir isso, mas ele vai saber que ele já passou por isso. Foi uma experiência que ele teve, como Paulo, na vida tal. E imagine que quando você passar para o mundo aí o que mesmo que vem depois da prova, o mundo de regeneração, Voizilda. Quando você estiver no mundo de regeneração, você acha que você vai continuar acreditando nessas mesmas coisas? Que você vai se servir dos mesmos conceitos? Se há evolução, a estrutura de conhecimento que você tem é imperfeita, né? Isso. É infantil. O que vem depois disso vai ser a mesma coisa? Você acredita que o espírito vai chegar perfeito para Deus, carregando consigo a inveja, a luxúria e o Paulo? Isso não é perfeição? Isso não é evolução? Isso é ilógico até para a sua mente, meu irmão. Não, o espírito, por exemplo, no mundo de regeneração, ele vai recomeçar a se integrar naquela sociedade e o perispírito dele vai guardar toda a informação das outras vidas. Ele não vai expressar ali, senão como facilidade para determinadas coisas. Então ele vai crescer naquela cultura e mais uma experiência. Quando ele voltar no mundo espiritual, então ele tem
experiência como Paulo e como esse espírito desse mundo de regeneração. E assim vai indo. Então fica tudo gravado no perispírito dele e ele não vai manifestar. Então, quanto mais ele vai se elevando, mais ele vai se depurando das suas imperfeições. Ele vai chegar em Deus, um espírito perfeito. Ele não vai manifestar nada disso, mas ele vai entender que existiu o Paulo, que existiu a encarnação tal, e ele não precisa expressar nada disso. É assim. Muito bem, então. Me parece um modo de funcionamento muito inteligente. A senhora já tinha ouvido isso em outro planeta? Acho que não. Não. É um modo inteligente. É muito inteligente. Mas me parece que o da senhora é até mais fácil. Não, o meu não é mais nada. Como a senhora define o meu e o da senhora? A diferença básica é essa. Enquanto você tem um, eu não tenho nenhum. Entendi. Tá muito bom. Isso que o meu parece mais fácil. Ué. Porque não tem nenhum. Mas no seu, se uma pessoa faz o mal, só vai ser desconfortável para a identidade daquela pessoa, né? Pro Paulo, não vai para... No meu, não. É porque você não tem até que se prove o contrário, quando você mata, quem sofre a consequência do assassinato é o seu corpo. É a identidade que você acredita ser. Então, quem sofre o karma é a identidade. E se existe algum karma? O que existe aí é ação e reação, no nível da dualidade. Tá. Então o cara desencarnou porque deu um tiro na cabeça e depois volta retardado? Como explica isso? Como você pode provar que ele voltou retardado? Porque os espíritos que ficaram aí do outro lado contaram que é assim. Tá, então tá. Olha lá. Pois é, eu questiono isso tudo. Vamos questionar também, Vozilda. A senhora quer passar uma mensagem para a gente, uma última mensagem? Não passei por todas as perguntas, mas a senhora me parece que está quase na hora de subir para a sua Aruanda, né? Vamos ficar assim, em silêncio diante disso daí, né? Vamos ficar melhor. Vamos então, Vozilda. Eu queria dar uma mensagem hoje. Opa, vai lá. Vão dormir. Em que sentido, vó? Não, no sentido bem literal, no único possível, né? Porque mais dormindo do que já tá, não dá para ficar. Vão dormir. Nesse sentido bem literal de deitar numa cama e fechar os olhos. Vão dormir. Porque pelo menos ali não tem a voz insistente da mente questionando tudo. Ali vocês experimentam perfeita paz e simplicidade. Ali desaparece o espírito, ali desaparece a evolução, ali desaparece o bem e o mal, ali vocês apenas são, por alguns instantes, plenamente. Vão dormir. É só isso, só isso. Tá bom. Eu agradeço muito e que Deus abençoe então a senhora, viu? Muito obrigado. Fique em paz. Obrigado. Olha, só antes de a gente mudar de assunto, à vontade. Você disse, eu amo o ser humano. Com que objetivo você falou isso? O ser humano é um ser divino. Eu desconheço um Deus. Hoje eu posso dizer, não com certeza absoluta, seria até um diminutivo desse senso de realidade que eu vivo. Nesse sentimento que eu expressei. Eu amo o ser humano. Hoje eu posso dizer que eu tenho quase 7 bilhões de deuses sobre um planeta, ser humano. Nossa. Mas o senhor vê o ser humano como... Divinos. Tá bom. Polaridades é um detalhe. Bem e mal é um detalhe perante a eternidade, rapaz. Claro, claro. Que não deve ser passado por cima.
é uma pausa para reflexão para seguir adiante. E por falar em seguir adiante, o senhor falou que sagacidade é uma qualidade importante na falange de Zé. Na verdade, a palavra qualidade não seria bem a expressão. Qual que é? É uma necessidade. Eita. O senhor falou isso mesmo. Necessidade. Por que isso se tornou uma necessidade? De que forma a sagacidade é útil para um espírito da falange do Zé? O povo ubandista, que tem o meu carinho, o meu respeito, o ser humano, em geral, independente também de ser ubandista, são muito apegados, a grande maioria, a arquétipos. Se você perguntar em cada estado deste Brasil maravilhoso, ou no planeta Terra, em cada lugar, o que é o significado do malandro, cada um vai lhe dar um. Mas todos vão falar a palavra malandragem. Dentro dessa palavra malandragem, nós, Zé Pilintras, usamos a sagacidade. O tempero particular de cada um. Uns são mais calmos, falam rimados, outros abaianados, outros semelhantes a cariocas, outros de várias formas. Mas nenhum perde a sua sagacidade, sua destreza no modo de falar de vários assuntos, sem fugir da sua personalidade e sem fugir da proposta, que é fazer as pessoas pensarem. Ensinar é fácil, meu jovem. Fazer o ser humano pensar hoje é que é difícil. Isso é sagacidade. Entendi. E então aí, agora, como é que o senhor... Quem é que mandou o senhor para o umbral? Mandou? Interessante essa palavra, manda. Ué. Eu vou usar um simbolismo, posso? Pode. Corpo de areia, cabeça de chumbo. Digamos que o meu corpo era de areia e minha cabeça era de chumbo. O que o senhor acha que vai acontecer? Se ficar... Simbolicamente falando, vocês falam que o umbral é para baixo? Então, simbolicamente, respeitando o simbolismo de vocês, do para baixo, eu me afundei. É uma coisa pesada, você deixa suspenso, sem um chão por baixo, afunda. Sim. Então, mas esse afundar foi afundar em vibração, né? Em vibração mesmo. E é muito interessante o que eu vou lhe dizer. Vamos ver. Quando vocês vão, seres humanos, alguns, não todos, já desencarnados, descendo a sua vibração de uma forma muito agressiva e rápida, não tem como calcular, cada um é cada um. A pessoa, ou o ser, ela vai decrescendo a sua vibração e, ao mesmo tempo, permeando numa espécie de aderência quase simbiótica. Vou repetir de novo. Uma espécie de aderência quase simbiótica, com campos morfos de outras embrionárias inteligências. Nossa. Vocês, seres humanos, têm aqui no planeta Terra, os carnados, campos morfos. O seu corpo vibra a inteligência, você mesmo, Jefferson. Senhor. Todo o derredor do planeta Terra você está. Como uma frequência similar ao de rádio. Isso ocorre também no plano astral. Tá. Vocês chamam de campos morfos. Então, se eu vou descendo, similarmente falando, conforme as minhas lembranças, estou dando um exemplo, ou uma espécie de lembrança cognitiva ao instinto, no meu caso, eu fui me transformando, vamos dizer assim, uma serpente, de mais ou menos uns 6 metros. Nossa. Não perfeita como uma serpente aqui da Terra. É interessante falar sobre isso.
É, muito. Nossa. Eu não me sinto constrangido, eu me sinto honrado em poder falar isso, amigo. Porque o senhor superou o que isso causava no senhor de negativo. Eu me venci. É muito difícil se vencer, não é? Muito difícil. Quando eu disse para vós vencer, até que não passe como uma pretensão da suposta entidade que vos fala, Claro, claro. Pilintra, ensinar é fácil, fazer pensar é que é difícil, é que ainda o ser humano se convence ou por pouca coisa, ou por conveniências, ou por falsas aparências. E outras infinidades de detalhes que vão inflamar o seu próprio ego ou mutuamente. Agora, ouvir e pensar, as pessoas não querem refletir profundamente em como poderiam se postar, se tratar, viver, vivenciar, conviver a vida se elas fossem 24 horas puramente originais com as suas concepções íntimas. É um esforço muito grande. Que a paga não parece compensar pela falta de compreensão do ganho que se tem em ser assim. Você ganha a si mesmo. A autenticidade é algo maravilhoso. Realmente. Autenticidade não quer dizer que a pessoa que assim se tem ou contém a verdade absoluta em suas ações. Mas pelo menos ela vai ter algo muito interessante. A alegria. A alegria e felicidade são coisas totalmente diferentes. Eu sou alegre e posso estar chorando. Eu sou alegre e posso estar num cantinho quieto. Agora, ser feliz é em conjunto. São palavras parecidas, mas são diferentes. Entendi. Parece até que para ser feliz você depende de uma outra pessoa e para ser alegre não. A palavra depender não seria bem a correta, amor. Se expandir. Quando o ser humano se centraliza, alguns falam medita, ou simplesmente procura ter a reforma íntima, ele se alegra com o que tem por si mesmo. Isso não quer dizer que quando ele se tem feliz e alegre com si mesmo, ele seja inferior. Não. Foi só um leve joguete de palavras que eu fiz para fazer as pessoas pensarem. Claro. Pensar é bom. Em si é bom. Tá certo. E então, o senhor sofria nesse estado ou só ficou preso? Se eu não me sentia, como é que eu ia sofrer, menino? Eu não me percebia. Não é muito diferente de alguns carnados por aí, que vivem só na conveniência, se achando, mas não se sentindo. Porque se sentisse de verdade, se sentiriam e se perceberiam como ridículos. Claro, claro. Então, no meu caso, eu era um ridículo que se achava, mas não se sentia. Que é o que o condicionamento cultural muitas vezes causa ou incita a pessoa a causar em si mesma. Essa palavra é interessante, excita. Mas é verdade, excita mesmo. Meu filho, olha, nós já passamos cada um. Mas eles ficaram lá quanto tempo, vó? Olha, meu filho, foi tempo. Que já estavam com fome, Olha. porque tinham medo quando os cachorros de dia apareceram, ficava latindo pro outro lado lá do rio, e os negros tudo lá, escondidos entre as árvores. Mas os homens brancos, não, esses cachorros estão latindo por nada. Porque como é que esses negros iam passar nesse rio? Claro, claro. Né? Mas o que faltou para esses negros? Conscientização das letras da terra. Porque os negros precisavam ter entendimento.
depois do rio tem que andar um pouco mais, deve ter alguma coisa. Isso. Tem que se organizar, tem que se organizar. Não, eles queriam só encontrar a liberdade. Não tinha organização. Sem organização vai para algum canto? Não vai, vó. Então. Mas, vó, a senhora chegou a conhecer algum índio na sua vida? Aí isso foi bem depois. Ah, Tava velha, aí já apareceu, foi bem depois. tá Foi certo. bem depois que já estavam se falando lá na frente da tal liberdade. Ah, A gente só escutava algum povo falando da tal liberdade. tá. Isso foi bem depois, já apareceu sim. Tá? Mas era difícil. Olha, nós negros éramos mais, como eu vou dizer por você, mais dócil. Ah, Os índios não. Os índios faziam, nossa, e muitos índios morreram, porque eles não queriam ser capturados. Se nós queríamos liberdade, o índio era a liberdade. olha. Então foi difícil pegar o índio para fazer trabalhador. E foi bem lá na frente. Foi bem lá na frente. E a senhora tem uma história de quando a senhora conheceu um índio, conversou com ele ou com ela? Ah, não. Não tem, sabe por quê? Era muito separado. Ah, tá bom. Porque assim, eles não gostavam de nada que não fosse deles. Olha. Então, olha, meu filho, era muito difícil. Eu fiquei sabendo uma história depois que eu desencarnei, que lá nas terras do sul tinha índio que pegava e matava e comia o povo. Nossa. E muitos negros que fugiram foram derrubados por esses índios. Então você vê como os índios eram fortes, né? Nossa. Aliás, quando eu subir, eu vou perguntar pro pai José. Índio era tão forte, por que diminuiu tanto essa raça, né? Realmente. Porque eles eram muito fortes, meu filho, muito forte. Eu acho que eles foram, vó, comprados com artefatos dos brancos e foram assim, tipo, fazendo uma barganha com eles. Tipo, que eles não gostavam de ser dominado, mas se você chegava por bem e tudo, parece que daí tinha jeito. Mas pergunta, vó, pergunta ele, depois a senhora nos fala. Eu vou perguntar, porque assim, eles estão meio que sumidos, né, meu filho, aqui da terra de vocês, né? Lá de cima tem bastante trabalhando pela luz, tudo direitinho. Mas aqui embaixo estão meio sumidos. Então eu queria saber por que aconteceu isso, né? Porque também não houve esse entrosamento, né? Porque negro se entrosou com o branco, e aí foi misturando, né? As raças, o negócio foi indo. Agora índio não, né? Por que será, né, meu filho? Agora conversando com você, quando eu subir, eu vou perguntar ao papai. Mas, vó, a senhora fala de subir. A senhora mora lá na Aruanda, né? Sim. E o pai José, ele mora pertinho da senhora? Do lado. Olha. Do lado. Ele virou amigo seu? Ele é meu tutor. Tutor, vó? É com ele que eu tiro todas as minhas dúvidas, é com ele que eu aprendo. Olha. Ele diz que ele aprende comigo, mas eu que aprendo com ele. Tem coisas que eu aprendo e aí eu venho trazer aqui na terra para vocês. Nossa. Mas é difícil, né? Porque eu sempre falo, lá bem atrás, a força da terra era muito grande, né? Então tinha essas ervas maravilhosas, né? Que agora não tem mais, não. Então a gente tem que estar colocando uns fluidos, né? Energéticos, espirituais, para que a erva possa ser manipulada por vocês. A menina estava falando que a erva não se pega mais como se pegava antes, agora vocês têm que fazer comprador. Aí eu falei, mas aí a pessoa que vai plantar não é a pessoa que vai manusear. Eu falei, vovó, não é. Não é. Aí eu fui entendendo para comprar erva, né? Dá certo. Isso não é bom. Agora, lá no mundo espiritual, a senhora naturalmente mora na vila ou na cidade onde ficam os pretos velhos, não é assim? E a senhora tem a mesma aparência que a senhora tinha enquanto era velha na Terra? Não. Até porque, quando a gente diz... Bom, quando eu desencarnei, já fui para os planos lá para se tratar. Para se tratar. A senhora não ficou ali no umbral, não? Não, eu já fui para os planos para tratamento, né? Até por conta da missão
que eu fiz na Terra, eu já fui para os planos de tratamento. A única coisa que me segurou nos planos de tratamento foi justamente saber dos meus filhos que eu perdi para a mãe escravidão. Então, eu sentia muito essa dor. Então, eu fiquei por um bom tempo dormindo lá nos planos de tratamento. Né? A primeira vez que eu desencarnei, que eu já desencarnei muitas vezes, né? Já tive muitas vidas, mas depois a primeira vez que eu desencarnei, eu nunca me esqueço, Pai José, todo coberto com uma luz cintilante, olhou para mim e disse: seja bem-vinda, Maria Conde, com a força de Oxalá. Olhei para ele e falei: não, isso não existe não. Aí ele botou eu para dormir. Nossa. Na hora assim, levantou o dedinho dele, dormi. Aí acordei de novo. Aí lá tá o Pai José. Maria Conga, seja bem-vinda com a força de Oxalá, se desligando dos planos lá da Terra, as lembranças da Terra. Eu falei: não, isso não existe. Isso não existe. Dormi de novo, meu filho. Fiquei lá um tempão dormindo de novo. Porque quando a gente dorme, quando o espírito dorme, ele vai, como vocês falam, absorvendo, né, as emanações do novo, para entrar no novo plano. Nossa. Aí na terceira vez eu fiquei quieta, né? Quando eu vi lá o Pai José falando: seja bem-vindo, eu fiquei bem quietinho, porque eu não vou dormir de novo. Já aprendi uma, duas, não vou errar de novo. Claro, e aí? Aí ele me levou lá pro Aruanda, né? Pra ver as casinhas, tudo é bonitinho, meu filho. É? Nossa, tudo muito bonitinho, tudo muito organizado. Tem flor, vó? Tem tudo, meu filho, tem tudo. Tem tudo que você pode imaginar. Gatinho, tem gatinho? Não. Então não tem tudo. Tem pro lado de lá, meu filho. Tem pro lado um pouquinho mais pra lá. Mas tem tudo que você pode imaginar. Sabe por quê? A Aruanda, ela é, vamos tentar imaginar. Ela é um fragmento. Imagina você num sítio maravilhoso. Tô imaginando. Então, é a Aruanda, mas muito mais elevado, muito mais sublime. Nossa. Só que lá a gente fica tudo meio quieto. Entendi. Tudo meio quietinho, trabalhando com a força de pensamento para trazer as emanações do planeta Terra. E agora que a senhora veio hoje para trabalhar comigo, como eu estou também tendo a honra de trabalhar, de conhecer e trabalhar com a Umbanda, é natural que eu também tenha um preto velho comigo. Ele chegou a dialogar com a senhora? Eu estou vendo o seu caboclo. Você conhece o seu caboclo, meu filho? Não conheço, vó. Não é, meu filho. Você não conhece o caboclo, não? Eu sei que ele você sente ele? Sim, eu sinto que ele está por perto, ele me acompanha. No último diálogo disseram que ele que estava lá comigo. Então, eu vejo seu caboclo. Mas não que você não tenha o seu preto velho. Você tem, mas provavelmente você está precisando do seu caboclo, porque o seu caboclo vai trazer força, determinação, poder de superação, elevação. Entendi. Depois no preto velho. Entendi. E quando a senhora é espírito, porque eu para ver eu preciso dos olhos, né? E precisa estar aqui perto para eu ver. A senhora, como é espírito, como é que a senhora vê ele? Com os olhos? Com a imaginação? Não é como vocês pensam, não. Então. Quando você fecha o olho e você começa a imaginar, vamos imaginar um rio bonito, as pedras, as águas passando pelas pedras, uma cachoeira. É isso que é o olhar espiritual. Entendi. É isso que é o olhar espiritual. Tá certo. A diferença é que a gente, quando está imaginando, está inventando e vocês estão vendo de verdade. É, isso mesmo. Que legal. Aonde que o senhor fez um curso para ser Zé Pilintra? Na verdade, não foi bem um curso. No meu caso. Entende? Eu sei que o tempo do moço aí talvez já esteja curto, mas se a oportunidade permitir, eu gostaria de falar sobre isso. Vai lá, fala lá. Depois o senhor me dá uma mensagem final. Pois não. Vamos lá.
Existem vários graus de consciência dentro do que vocês chamam de Zeppelin. Independente do grau, todos, se realmente pertencem à corrente sagrada da Umbanda, são beneméritos a ter e a executar os trabalhos nessa linha com este nome. A evolução, ela é plena quando o conjunto se agrega numa proposta de amar apenas. Então, quando eu disse para Voz Missê que há 64 anos atrás eu fui graduado de outra forma, se eu falar 64 anos atrás, eu era como um sargento. Isso não quer dizer que eu era inferior. Eu simplesmente não me conhecia tanto como me conheço hoje. Então, chegar e dizer, como Voz Missê, graças ao seu Deus interno, até então não disse isso, nem muito menos eu estou dizendo, mas o Zé aquele é melhor, o Zé aquele é pior, aquele fala mais bonito, aquele fala de outro jeito, em sentido de superiorizar ou inferiorizar, seria ignorância do observador. Certo. Cada entidade tem a sua proposta com cada membro. Todos, absolutamente todos são necessários. Eu tive muito conhecimento, isso já é a mensagem final. E adquiri muito conhecimento na Terra. Muito mesmo. Isso não provou porcaria nenhuma. Nossa. Quando eu disse 1280 anos, eu não quis me engrandecer nem me diminuir. Simplesmente eu tentei mostrar para vocês que ser só inteligente não prova nada. Ainda que eu falasse a língua dos anjos ou dos homens, se eu não tivesse amor, nada seria. Coríntias, não é? Então, rapaz, a mensagem que eu dou é essa. Por favor, independente da linha que você siga e do grau de consciência que vocês têm dos queridos Exus, os Epilintras, baianos, ciganos, boiadeiros, crianças, preto velhos, orientais, o povo da Umbanda, o povo espiritual. Estudem, se estudem, não copiem, aprimorem com amar incondicional e distribuam por aí, ao léu, gratuitamente. Graças e assim, a Deus. A vida se expande. Porque Deus não terminou de criar tudo. Nós, continuidade dele, macro, no nosso micro-universo que somos deuses, estamos espalhando eternamente esse criar por aí. É a minha mensagem para todas as pessoas. E muito obrigado. Muito obrigado. Seu Zé, muito obrigado pela sua mensagem. Agora, só antes de o senhor ir, fala uma particularidade aí do senhor no mundo espiritual. Quando foi a última vez que o senhor ganhou um presente? Que presente que foi? Eu tive a honra de ver um dos apóstolos de Cristo. E nem todos são santos. Quero deixar isso bem claro. Nossa. Mas João Evangelista, que na verdade, por caridade, ele se plasmou como João Evangelista, porque não é essa forma que ele carrega hoje. E não só vê-lo, sentir o seu estado de graça. Isso foi numa palestra, há mais ou menos 26 anos atrás. Olha. E quando o senhor foi lá, o senhor já sabia que ele ia vir? Sim, eu fui convidado, assim como outros. Por merecimento? Por mérito? Merecimento. Agora? É interessante essas palavras dentro desse conjunto dessa pergunta. Sim, eu fiz por merecer. Que se é um presente, né? Tá certo. Eu tenho como um presente. Não pela personificação, mas pela mensagem e pelo estado de júbilo e de graça que eu tive em comunhão com aquela essência muito elevada.
O senhor tem condições de falar em palavras que mensagem foi que o senhor captou desse encontro? Estávamos falando sobre o esperato. Esperato? O amor incondicional por tudo, por todos. Nossa. Estávamos falando no novo milênio. E ele falava muito sobre isso. Citou o nome da nossa querida Umbanda. Olha. Você não quer saber aonde foi? Claro, o que ele falou? Isso foi no país que vocês conhecem como Alemanha. Na Alemanha. Da Alemanha. O que ele falou da Umbanda? Ele falou de várias filosofias e religiões. Ah, tá bom. Tem um trabalho muito especial nesse novo milênio, dentro desses 350 anos que estão por vir. Tá certo. Muito bom. E que é uma religião em conceitos perante o consciencial coletivo que ainda está engatinhando. A Umbanda ainda há de se transmutar, se lapidar cada vez mais nela por ela mesma. Todas as religiões e crenças têm um objetivo primordial: unir. E para unir, o primeiro passo primordial é ela deixar os seus adeptos livres dela mesma. Livres, a nela suposta religião, eles não deixar de serem e terem as suas características legítimas de senso e de consenso de fé, de realidade, de autorrealização, no estado que permanece em sã consciência, seja na encarnação no físico ou já desencarnado nas dimensões ou no plano astral. Porque a religião, mesmo, Umbanda, ela por si é liberdade pura. Nossa, que bonito, hein? Uma boa noite para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé. Deus abençoe. Obrigado. Até uma próxima, hein? O senhor... Aceito a sua bênção, viu? A bênção de Deus, a minha não. Por que não? Ué, porque Deus abençoa melhor, né? Se eu não ver Deus em vós me ser, como diz Jesus, para que serve as mãos e os olhos? Então arranque. Tá Pense nisso, menino. Tá certo. Vou pensar aqui com meus amigos. O senhor fica com Deus. Graças a Deus. Obrigado por ter vindo. E um abraço aí nos outros 400 que não vieram, que eu respeito muito e agradeço também. Mais ou menos 400. Eu só arredondei. Boa noite. Tá bom. Graças a Deus. O senhor já encontrou alguma pessoa, algum consulente assim, que veio pedir pro senhor uma coisa, mas mentiu pro senhor e o senhor ficou sabendo? Conheço, moço. Conheço. Mas esses não vai ter o prestígio que o Exu Pinga Fogo carrega com ele. Esses não vão conseguir nada, moço. Até porque esses que são desse tipo não conseguem ter o acesso ao Exu, moço. Você acha que eu iria vir para conversar com uma pessoa, como no caso um filho que não merece? Eu não perco meu tempo, moço. Ah, entendi. Mas às vezes... Ah, entendi. Mas sabe por que eu vim, moço? Porque, no caso, o Exu, Rei das Trevas, ele tem uma vibração muito mais pesada que a minha. A função dele é resgatar aqueles que estão nas trevas, que morreram por causa de usar esses tipos de derivados, moço, esses tipos de artefatos. Nossa. Então, ele... Veio eu, porque eu consigo ter uma vibração um pouco mais leve do que esse, né, moço? Ah, entendi. Pelos trabalhos que ele faz... Moço não, filho. Porque você é um filho da Umbanda. Graças então, a Deus. Se carregar o nome de filho. Opa, que bom, que bom. Fico honrado, viu? Agora o guardião sabe que a gente aqui não entende muito do que vai acontecer no futuro e vocês já entendem, mas na maior parte não pode falar, né? A gente não pode falar porque a gente não tem permissão. Claro. Porque tem muitas coisas que vocês têm que aprender por si próprio com a vida. É exatamente por isso que vocês estão encarnados aqui. Ah, entendi. Porque
porque, por exemplo, se a gente... A gente vem para dar um atalho, mas a gente não pode dar o caminho, moço. Oh, agora o senhor falou bonito, hein? Esse o povo pode até escrever e colocar na... O senhor sabe o que é um para-choque de um caminhão? Sei muito bem. Então, guarda... A função de parar é o para-choque. O Exu tem a mesma função de parar o choque. Agir do jeito errado com os que são certos, moço. Mas olha que eu tô gostando muito de conversar com o senhor. Não acredito, moço, porque a gente tem as nossas afinidades, moço. É exatamente como eu sei a admiração que o senhor tem pelo fogo, por isso que eu vim conversar com você, moço. Olha, é verdade, isso aí é verdade mesmo. Agora uma coisa que o Marabô falou, ele falou duas coisas. Senhor, procure eu vou te chamar de senhor porque você tem uma sabedoria que pode se chamar de senhor. Nossa. Então procure saber os seus elementos para você saber qual elemento você trabalha, para você conseguir chegar mais perto do seu Exu, moço. Isso não desculpa. Chama de tudo, qualquer coisa tá bom, importa é o coração, né? Mas o senhor agora, no caso, de trabalhar com as pessoas assim, a pessoa que não sabe o elemento não é uma coisa assim obrigatória, né? Isso vai aprendendo com o tempo, não é? Para você saber o seu elemento, basta você consultar o seu signo, moço. Eu não poderia estar falando isso, mas eu vou falar para você porque eu quero dar um atalho no seu elemento. Então eu vou te dar um atalho. Procure saber o seu signo, qual elemento trabalha no seu signo. Ah, entendi. Que signo você é, moço? O meu signo é de peixes. Então, você sabe. Então, automaticamente eu não posso falar, mas você vai pesquisar e vai saber. Mas eu sei, porque peixe fica na água. Então, o seu elemento é qual? Bom, se eu for de peixe, fica na água. Só que daí eu falei pro seu 7 encruzilhadas. Se o seu elemento é água, você tem que trabalhar com a água. E qual que é a função da água, moço? É combater o fogo. Então eu tô aqui, o Exu pinga fogo, entendeu? E você tem a função de esclarecer as suas dúvidas com o elemento do fogo, por isso que eu tô aqui. Olha, mas é uma coisa que a gente vai esclarecendo. Sempre, moço, a água combate o fogo, você sabe disso, né? Uhum. Então... Sim, é o equilíbrio. Dá para trabalhar em equilíbrio. Um de um lado, o outro do outro e vai levando. Isso, moço. Mas eu perguntei... Não, vamos deixar esse que eu perguntei pro seu 7 de lado. Cada um vamos refletindo a respeito disso. Vamos passar para uma outra questão. Eu perguntei pro seu 7 a respeito desse elemento. Ele falou que umas ideias lá. Olha, o senhor gosta assim de trabalhar com pombogira ou o senhor prefere trabalhar com outro Exu? Eu trabalho com o que precisar, moço. Ah, tá bom. Não tem preferência. Não tem preferência. A gente trabalha com o que for preciso. Se a gente precisar trabalhar com cigano, a gente trabalha. Se a gente precisar trabalhar com malandros, a gente vai trabalhar com malandros. A gente trabalha no que for preciso por ser encarnado, resolver o que aflige, o que traz a angústia, moço. Porque a angústia é uma coisa muito ruim, concorda comigo, moço? Concordo. O senhor já se sentiu angustiado, moço? Na Terra acho que é difícil uma pessoa que não se sentiu, né? Então a gente trabalha nessa linha, a gente trabalha com essa linha, não, moço, com essa função de amparar aqueles que estão angustiados. Então. O que eu digo para as pessoas, seu guardião, é que quando a gente não deve se sentir intocável, mas quando se sentir angustiado, usar do nosso crescimento moral e intelectual para combater a angústia, nem que seja chamando a ajuda de vocês, porque o problema não sentir a angústia. Plenamente, moço. O senhor tem uma sabedoria muito grande, moço. Então, é isso que faz muitas angústias do senhor se, vamos dizer no caso, se desfazer. Concordo. Claro. Porque às vezes uma angústia sua, você combate a sua angústia com a sabedoria. E em muitos, a sabedoria você sabe que é uma coisa que já vem com a pessoa.
Você sabe que a pessoa não é buscando conhecimento. Quem tem conhecimento é conhecedor e quem tem sabedoria é sábio. O senhor é os dois, né? Moço. O senhor é os dois, obviamente. Concordo, moço, eu sou um Exu. Moço, eu tenho que me despedir porque o charuto já está no final e eu não posso continuar, moço. Até porque sem o charuto a gente não consegue trabalhar, moço. E se eu ficar sem o charuto, o meu cavalo fica com a vibração do caso que eu trago com ele, moço. Eu vou me despedir, moço. Tudo bem? O senhor pode passar uma última mensagem? A última mensagem que eu passo, filho, é que vocês busquem a sabedoria, moço, busquem o conhecimento, porque o conhecimento às vezes resolve uma parte que vocês não têm na sabedoria, porque como eu disse para o senhor é sábio, e quem é sábio não precisa muito do conhecimento, porque já tem a parte da sabedoria. Agora, os que não têm a sabedoria buscam o conhecimento. Concorda comigo? Rapaz, em grau, número e gênero. É isso. Eu fui me despedindo, entendeu? Fique com Deus. Assim seja. Laroyexu Mojibá. Mojibá, Laroyexu. E assim eu vou me despedindo, terminando mais uma conversa com o propósito de esclarecer o que for preciso. Graças a Deus. Tchau, um abraço, fique com Deus e lá no eixo. Jefferson. Salve, guardião Exu de lei, senhor Pinga Fogo. Jefferson. Com quem estou? É o Rogério que tá aqui, Jefferson. Rogério, agora que você voltou aí do seu transe mediúnico, como você tá se sentindo? Eu tô me sentindo bem. Um pouco cansado pelo fato da vibração, mas eu tô bem. Que bom, cara. Olha, eu quero agradecer novamente você abrindo aí a sua casa, o seu aparelho, doando-se dessa forma, para que pudéssemos então falar com esta entidade e também Jefferson, como eu já te disse, o que você precisar está ao seu alcance, Jefferson. Que bom, cara. Muito bom. Olha, que Deus abençoe a sua mediunidade. Muito obrigado. E foi hoje uma mensagem assim espetacular. Estava espetacular. Gostei muito. Muito obrigado, Rogério. Conversar com qual Exu que veio conversar com você, Jefferson? É Pinga Fogo. Pinga Fogo. Então tá bom, Jefferson. Graças a Deus. Obrigado, viu, Rogério? Até uma próxima. Até uma próxima.